Ó, Efésios 2:19 diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Isso é glorioso, queridos. Quando nós entendemos isso, que nós somos cidadãos do céu, nós somos santos, somos membros dessa família. Assim como nós cantamos, nós chamamos Ele de Abba, de Pai. Nós temos que entender. Ontem eu tive o privilégio de escutar, acho que durante 3h30, uma pregadora, uma missionária, chama Silvia. Ela mora na Itália e esteve ontem na comunidade Gileade. E ela falou por cerca de 3h30. Eu falei, ela conseguiu ganhar do Bertelli. Mas, queridos, parece que ela falou meia hora. Era tão interessante o que ela estava contando, e tinha tanta presença de Deus, e os testemunhos assim arrebatadores assim, do que Deus tem feito, onde ela tem passado. E aí você ficava impactada, e todo o tempo ela falava sobre essa identidade. Por que as coisas acontecem? Por que dão certo? Porque a identidade está em Cristo. Enquanto nós não nos vermos como Cristo nos vê, nada vai estar bom. Eu posso ter tudo que o mundo pode proporcionar. Eu posso estar numa boa casa, eu posso ter um bom casamento, eu posso ter filhos lindos, posso ter um bom trabalho, posso ter um ótimo carro, posso ter tudo indo, mas nada vai estar bom, porque a nossa identidade não está em Cristo. E ela falava sobre isso com tanta paixão, de alguém que tinha sido já abusada na infância, que todos os irmãos abusaram, e ela, menos de um ano, era bebê, e foi crescendo com aquilo, cheia de possíveis, para ser uma vida destruída. E ela falou que hoje é apaixonada por Cristo, ela não deixa que nada roube essa identidade, porque ela descobriu quem ela é. Então não importa o quão duro foi, o quão triste foi, quantas marcas. E hoje ela vai lá para a Romênia, ela cuida daquelas crianças. Ela tem trabalho, acho que é Bulgária. Ela, vários trabalhos assim, ela de uma ONG lá, foi muito, muito especial poder ouvi-la e testificar do que Deus está fazendo lá nesses lugares. E a oração dela era pedindo para que Deus levante pessoas para estarem lá com elas, que a palavra que o Brasil recebeu de ser um celeiro de missionários que aconteça, que as pessoas estejam com esse desejo de ir para a Europa, de ir lá ajudar, porque é um povo que não conhece. Ela falou o número, agora eu não me lembro, mas são muitos que nunca ouviram falar. E ela falava, como eles vão ouvir se não tem lá ninguém que vá falar? Ela conseguiu até, foi abençoada com um canal na TV, lá, não sei dizer. Ela falou, eu nem sei falar italiano, mas para poder falar do amor de Deus, e as pessoas recebem testemunho do mundo inteiro, de pessoas que assistem, falou, eu ouvi, aceitei Jesus, minha vida mudou. Contou testemunhos assim tremendos, e falando, às vezes, o nosso comodismo, Tantas pessoas. Ela falou, o Brasil ele quer encher a igreja, quanto mais luxuoso, quanto mais bonita a cadeira, quanto melhor o equipamento de som, quanto mais gente tiver dentro, e não se importa com quem está lá fora. E o nosso objetivo, assim como o pastor Leandro sempre fala, é esvaziar a igreja. Esvaziar no sentido de vai, cumpre o seu chamado, o ide de Cristo na sua vida. Amém? Como lemos aqui, querido, nosso fundamento está em Cristo. No verso 22, no verso 21, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. No 22, nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, queridos? Quanto querem ser essa morada? Amém? Abram lá em 1 Coríntios
3:11, por favor. Volta um pouquinho. Primeira Coríntios 3:11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Quem é nosso alicerce? É Jesus. Esteja fundamentado neles, querido, se agarre nele. Faça assim como eu vi ontem, a paixão daquela mulher, de falar que não sabe fazer outra coisa senão falar de Jesus, uma evangelista, né? Missionária porque Deus mandou para as missões, mas você vê a sede que ela tem de encontrar pessoas para falar do amor de Deus, assim, algo que impacta, algo lindo. Nós precisamos disso, amém? Precisamos dessa paixão, precisamos dessa chama ardendo nos nossos corações, de buscar, de querer mais, e não nos conformarmos com aquilo que nós temos vivido, mas avançarmos, amém? Deus irá edificar-nos neste fundamento, que é Jesus. Não existe outro. Não existe outro. Não adianta, se nós buscarmos em pessoas, buscarmos em bens, iremos nos frustrar. Porque quando esse alicerce está errado, se eu alicercei ali e montei a mais linda casa, mas uma das colunas está lá o pecado, está lá a amargura, está lá a rejeição, está lá todas as coisas que nos prendem. Não é? A casa pode estar só de um lado ali, ó, mas uma hora ela desmorona. Então a gente precisa consertar essas coisas, né? Eu creio que assim como nós escutamos no mês inteiro passado sobre o amor, nós precisamos fundamentar algo muito importante hoje, e por isso eu queria falar sobre o perdão. Amém? Eu creio que quando nós começamos a cavar, que algumas coisas vêm à tona e coisas que a gente precisa mexer, nunca gostamos disso, né? Quem que gosta? Ninguém gosta. As experiências mais fortes que eu tive assim com o Senhor, dele mostrar coisas que eu falava, isso eu nem lembro, isso eu já esqueci, ou eu não quero falar disso. Então eu creio que amar, com certeza, e perdoar. Amém? Então, a gente está cansado de ouvir porque o perdão é a base para nós como cristãos, porque se você não perdoa, você não avança. Uma pessoa que não perdoa, ela está presa. Uma pessoa que não perdoa, ela deixa de viver. Eu digo assim, ela pode até viver o que é bom, mas ela não vai viver o que é o melhor, o que é o ótimo, o que é o abundante, o que é o super abundante em Deus. Porque você vai vivendo, com certeza. Você pode praticar as mesmas coisas, você pode conviver com as mesmas pessoas, você pode falar com elas todos os dias, mas se não existe o perdão, é como se a gente ficasse andando em círculos, né? Parece que você não sai do lugar. E algo que me chama a atenção quando se fala disso é a palavra de Deus que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E daí, quando a gente fala perdão, aí pronto, já endurece o coração, principalmente quando precisamos resolver algumas coisas. E aí a gente se trava e fala, para mim não serve, eu vou pular essa página. Eu já tive muitas situações difíceis, né? Algumas que eu perdoava, mas eu também não queria nem ver nunca mais. Outras que eu entendi que você pode perdoar sim e não precisar conviver. Mas quando você vê a pessoa, aquilo não te incomoda, eu não vou atravessar a rua porque ela está vindo aqui, eu só não preciso sentar na minha mesa e tomar um café junto. Mas eu tenho, sim, que amar, dizer
você é bem-vindo na minha casa, eu te aceito, eu quero sentar à mesa com você, tomar um café. Né? Em casos de o Senhor falar, que tem vezes que o Senhor fala assim, faça, aí você vai ter que fazer. Às vezes vamos ter que ir em lugares que a gente nunca mais gostaria de voltar. Acertar coisas que você já jogou fora e falar, deixa para lá. Quando a gente... eu gosto da parábola do semeador, né? Você pode abrir lá em Mateus 13:20, que está falando sobre a semente que é lançada numa boa terra. Todo mundo aqui conhece, né? Aí tá, a boa foi lá, bonitinha, mas quem que é essa semente boa? A semente na verdade, sempre é boa, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca vai ser ruim para nós. A palavra de Deus sempre é boa. O semeador também não é o problema, porque quem está falando do amor de Deus, às vezes a gente está aqui falando e fala, não queria ouvir isso, queria ouvir outra coisa. Mas o problema também não está em quem está semeando, né? Quem está semeando a palavra. E onde está o problema? No solo. Quem são o solo? Somos nós. E aí essa questão do fundamento, de nós prepararmos este lugar, e você deixar essa semente nascer. Assim como eu falei, eu fico muito martela, tem coisa que martela na minha cabeça, e eu fico nesse versículo. Que aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça. Ouça, nós não queremos ouvir. Tudo que nos traz um desconforto, nós anulamos. Tudo que nos causa algum receio, nós queremos virar a página. Tudo aquilo que você não quer tocar, ou aquilo que você acha que já resolveu, você quer virar. E abram comigo em Mateus 6. Quem já tinha ido aí no 13, eu não vou ler o 6. Mateus 6:14. A palavra diz, pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Todo mundo já conhece o versículo, todo mundo já sabe de cor, mas nós temos praticado. Porque se eu não estou perdoando, como que eu vou chegar diante de Deus e falar, Senhor, perdoa os meus pecados? Todo dia. Quem ora aqui todo dia? Todo mundo ora todo dia, né? Não tem jeito de não orar todo dia. E você não fala, Senhor, perdoa meus pecados todos os dias? Todos os dias nós clamamos, Senhor, perdoa os meus pecados. Porque todo dia nós somos falhos, todos os dias nós precisamos desse perdão do Senhor. Só que a palavra é clara, perdoe os outros como o Senhor nos perdoa. E aí eu fico nessa, como, Senhor? Não pode só pular assim, Senhor, perdoa os meus e deixa o outro para lá? Não. A palavra é clara, queridos. Pois se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E às vezes nós estamos falando de grandes coisas, e às vezes nós estamos falando de pequenas, de ofensas. Às vezes de uma pessoa que cruzou por você aqui dentro e não te olhou, ou só porque não falou um oi, ou porque a pessoa esbarrou em você, ou estamos falando de coisas sérias, que você fala, mas isso merece não ter perdão. Eu não sei quantos assistiram a Cabana aqui. Foi demais, né? Eu acho que para quem tem o discernimento assim, do reino de Deus, o reino espiritual, é um filme que nos marca. Assim, a questão de perdão, né, daquele homem perdoar o assassino e a forma como Deus mostra ali, se você perdoar é assim, se você não perdoar eu acho que todo mundo, se você não assistiu, assista. Amém, queridos? A gente ouviu muita gente falar, né? Ah, não, porque eu demorei tanto tempo a assistir. E eu lembro,
eu fiquei com os olhos inchados, porque você não consegue parar de chorar. Tem tanto para a gente melhorar, mas pensa tanto, 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 tanto que a gente pode entender e saber que Jesus sempre está ali, ó, do nosso lado. É lindo. Você assistiu, Cris? Então assiste. É demais. Todo mundo teria que assistir esse filme. É uma experiência linda sobre o perdão. Abram lá comigo em Efésios 4, 32. Hoje nós vamos passear um pouquinho, mas eu não vou me estender, que hoje nós temos a ceia. Efésios 4, 32. Amém? A palavra diz: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Assim como Ele nos perdoou, seja compassivo, seja bondoso, perdoe uns aos outros. É isso que a palavra nos ensina. É isso que nós estamos cansados de saber, mas eu creio, eu vejo, né, que a gente fica procurando tantos argumentos para não fazer e esquece do benefício que tem quando fazemos. Nós temos que parar de procurar esses argumentos para não perdoar e entender a bênção que existe em fazê-lo. Não olha para, vamos dizer, o agressor, olha para Cristo. Por aquilo que Ele nos diz: eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, eu cuido do seu coração, eu sou Deus que te amo, Deus zeloso, que guarda, que protege, que está nele, assim como nós cantamos, nele está tudo que nós precisamos, nele nós não sentimos falta de nada. Quando o amor de Deus nos preenche, nos enche, não existe pessoas, nada pode nos ofender, nada pode nos tirar do lugar onde Deus nos colocou. Não existe coisas grandes ou pequenas, existe essa presença. Vamos parar de procurar esses argumentos para não perdoar e crer no benefício que nós temos quando fazemos. Assim como Deus nos perdoou em Cristo Jesus, nós temos que perdoar os nossos irmãos. Amém, queridos? Eu queria ler também em Salmos 32. E por mais que nós falemos, já resolvi tudo, está tudo certo, não tem que falar mais nada. O Senhor sempre nos traz à tona as coisas que nós precisamos pedir perdão, perdoar, né? Feridas que queremos, às vezes, esquecer, né? A palavra diz no Salmos 32:1, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Se nós temos esse benefício, quando nós perdoamos, nós somos felizes. Porque Ele me perdoa quando eu perdoo. E a palavra do Senhor diz aqui, como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas. Nós seremos pessoas felizes, cheias da presença, sem tristeza, sabe? Sem estar cabisbaixa, sem estar com peso. Andamos livres, né? Não carregamos aquela pessoa nas costas. A gente costuma dizer que quem não perdoa está tomando, como que é, um copo de veneno, né? Como que é? Você quer que a pessoa morra porque você não gosta, não consegue perdoar, mas você que fica tomando aquele copo de veneno diariamente. Porque traz um peso, e quando você libera, você é livre. Foi para a liberdade que o Senhor nos chamou. Foi para sermos livres, né? Estar fundamentados em Cristo nos leva a isso, a um perdão genuíno, a um perdão verdadeiro. Há uma vida que você vai ajoelhar diante de Deus e ter convicção que seus pecados foram perdoados porque você perdoou seu irmão. Assim como o pastor Leandro disse nas outras semanas, se você não é capaz de amar o seu irmão a quem você vê, como que você vai amar a Deus a quem você não vê? É um versículo que a gente lê, relê, fala, refala. Aí quando você analisa, fala, Senhor. Olhem lá em 1 Pedro 4. Nós estamos indo e voltando. 1 Pedro 4.
4:8. E aí volta no amor versus perdão, né? Como a gente vem desenvolvendo algo contínuo aqui sobre amar, e aí ele diz no versículo no 4, verso 8: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Eu preciso amar para conseguir perdoar, amém? Você tem que ver aquela pessoa como Cristo vê. Muitas vezes as pessoas que nos ofendem, elas não fazem ideia do que estão fazendo conosco. Ou não fazem ideia daquilo que vai gerar. O diabo sim sabe, porque ele vai sempre nos pegar naquela área que ainda tem um quezinho ali. Se é naquela questão, é naquela que eu vou ser perseguido. Até que eu vença. Como a gente sempre ensina aqui, se você venceu, você não passa a mesma prova, vem outra. Mas as lutas nunca acabam. Só que você vai lá receber, aprovado, nota 10. Aí vai parar de ser a mesma coisa, senão você fica lá, fui e reprovei, volta para a fila, vou de novo. Faz a prova e não passa. Queridos, nós precisamos vencer algumas coisas nas nossas vidas, porque o que nós vivemos hoje é para que nós possamos ser testemunhas amanhã. Eu venço para que eu possa ser usada naquilo que eu venci. Se eu já tive problemas com drogas, eu venci para hoje eu testemunhar. Se eu já tive problemas, ajuda eu aí, de pecados, fala aí, Cris. Adultério, eu vou falar para quê? Porque eu venci, eu estou glorificando a Deus porque eu venci. São tantas coisas, vícios, né, o palavrão, tantas pessoas falam, em casa, na igreja eu sou uma coisa, na casa eu sou outra. Eu venci, eu falo, olha, realmente eu tinha um problema disso, eu queria chamar você aqui, aconteceu assim na minha vida, eu também não refreava a minha língua, mas hoje eu sou uma abençoadora, não sou uma pessoa que difama ou que fale mal, eu controlo a minha língua. Para que você está vivendo algumas coisas? A gente vive para vencer e testemunhar. Agora eu penso, quando eu venço algo e quero também fazer de conta que não aconteceu, não, nós temos que vencer para testemunhar. Eu vou falar assim, o que eu venci, eu vou um dia ser usada para abençoar outro. Eu vou chegar e falar, olha, eu passei por isso. É assim, assado. Nós passamos dificuldades, situações tristes nas nossas vidas, lugares que nós entramos que você jamais imaginou. E quando Deus te coloca nesses lugares, querido, nós vamos ser testemunhas vivas. Nós vamos ser testemunhas daquilo que Deus está fazendo, aquilo que Deus está falando, e alcançar corações que estão perdidos, pessoas que nunca iam poder entender e falar, hoje eu sei, eu pude realmente perdoar, eu pude recomeçar, eu pude avançar. Olha, quando eu liberei um assassino, quando eu liberei aquela pessoa que me deu um tapa, quando eu liberei uma surra injusta, quando eu liberei meu pai que me ofendeu, minha mãe que me bateu, meu irmão que me enganou, alguém que me traiu, um sócio que fez algo que eu não gostei, um amigo de trabalho. Quando você vence essas coisas, você avança. E lá na frente eu tenho convicção disso, que Deus nos usa para testemunhar dessas coisas. Nunca é só para nós. A gente não entende porque algumas coisas acontecem, mas eu creio que Deus, a palavra diz, Ele transforma o mal em bênção. Amém? A gente sabe que ninguém tropeça em pedrinhas, né? Não, em pedrões. A gente sabe que são coisas pequenas que nos levam a quedas grandes, né? Mas o Senhor conhece cada uma delas. E as nossas debilidades, a nossa fraqueza. Não que a palavra, quando ela diz que nós somos fracos, que a carne é fraca, é um aval para pecado. Mas o Senhor já fala isso porque Ele sabe como nós somos. E Ele quer que nós resistimos. Eu escutei algo que às vezes a gente ora, e eu já orei muitas vezes assim, falando, Senhor, me ajuda a vencer na minha fraqueza. Não é nós que temos que vencer.
Nós temos o livre-arbítrio da escolha em fazer ou não fazer. Eu posso sair daqui hoje e falar, eu não quero perdoar. Eu não vou perdoar. Você pode. Cada um aqui de nós podemos. É uma escolha que nós temos. Ou nós podemos verdadeiramente perdoar e avançar. Crer que esse perdão vai movimentar algo que eu não faço ideia. Assim como eu escutei do pastor Juscelio uma vez lá em casa, ele falando sobre as bênçãos que já estão todas ali no reino espiritual. E por conta do nosso... Nós que prendemos, é algo que nós seguramos, era para nós estar vivendo extraordinário em Deus, e as coisas já estão tudo ali. E por causa de um simples sim para Deus, um simples falar, tá bom, Senhor, eu reconheço, eu estava errada, eu vou perdoar, eu vou amar, eu vou liberar, eu quero. Uma oração sincera, como nós lemos, sinceramente, né? Quer dizer sincera, livre de qualquer venda, né, de qualquer tampão, e aí você vai e avança, e você fala, Senhor, obrigada. Aí às vezes você fala, eu não tenho ninguém para perdoar, mas daí quando você começa a falar de um fulano, você já começa a falar mal, porque aquela pessoa, não tem que perdoar? Como assim não tem? Né? Que a gente, quando começa a falar, o coração até, eu não sei quantos aqui já tem pessoas que aceleravam o coração, porque eu tive umas par, viu? Começava a falar da pessoa, ficava até ofegante. O que é isso? Falta de perdão. Ó, voltem um pouquinho em Lucas 7, já estou terminando. Lucas 7. Eu vou ler desde o princípio para nós encerrarmos, do 36, 7, 36. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na cama do fariseu, comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou e a ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com quem lhe pagar. Por isso, perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, vê-se a mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou meus pés com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. E, finalmente, o verso 47, que diz, portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então disse a ela, seus pecados são perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar, quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. Amém, queridos? Eu creio que a base para nós entendermos por que não andamos perdoando é porque nós não amamos. Então, você vê como uma coisa está totalmente ligada à outra. Sem amor, não há perdão. Nós não conseguimos. Então, nós precisamos desse amor. Você precisa desse amor verdadeiro. Você precisa... Eu creio que quando você está cheio... Eu já testemunhei várias vezes que épocas da minha vida onde eu
parei de sentir, de me conectar com Deus, de buscar a Ele, de orar, de ler a palavra, que eu estava cansada, eu me esgotei, eu falava, não, as coisas não mudam, né? Aquela cabeça, é para cá, a cabeça errada, e aí eu via tudo errado. Porque a Vanessa brigou comigo. Porque a Letícia não olha na minha cara. É porque daí que eu fui entender que o problema não estava em ninguém. Não eram as pessoas o problema. O problema estava em mim. Por que estava em mim? Porque eu parei de me encontrar com Ele. E quando eu parei de me encontrar com Ele, querida, a minha vida... Porque daí você olha só os defeitos. Você olha só... Você tem maldade, né? Você olha o que as pessoas têm de pior. Eu não consigo olhar e olhar assim nos olhos e ver o que você tem, o que Cristo vê em você. Que a nossa visão é limitada. Realmente a gente olha e vê, tá legal. Ó, já reparei que o Rodrigo emagreceu, né, Rodrigo? Então, a nossa visão é limitada, mas o Senhor vê o profundo de cada um. Então, ao invés de eu falar, puxa vida, esse irmão aqui não dá, né? Esse jeito dele. Quanto tempo você gastou em oração para a vida desse irmão? Para saber quem ele é em Deus, para saber o valor que ele tem em Deus. Nós somos rápidos em questionar, em julgar, em criticar ou não gostar, mas somos muito tardios nesse amor verdadeiro. E eu só perdoo se eu estiver nesse lugar de intimidade, se eu começar a me encher. E pensa assim, você está lá, enche, enche, enche. Eu estive lá nas cataratas maravilhosas, onde eu tinha o sonho de escutar a voz de muitas águas. Ai, meu Deus, é meu celular que está fazendo esse barulho. Tira. E aí, quando eu cheguei lá, eu chorava, porque, claro que quando eu comentei isso, meu esposo, eu falei, onde que tem, né? Só que ele, aí eu ainda estava com um casal de amigos, e ele falou, não, tem a cataratas do, fala aí, ajuda, onde a Adri foi, do Iguaçu, e tinha lá Niágara. Aí eu pensei, quero ir no Niágara. Aí o Leandro, mas sei. E aí eu esqueci disso, eu falei, aí passaram o tempo tudo, e o ano passado, que a gente teve lá no Canadá, e eu nem sonhava, a primeira coisa que o pastor que nos pegou no aeroporto falou, já programei o passeio, nós vamos para as cataratas, ele falou Niagara's Fall, chique, né? Não sei falar direito em inglês. Aí eu olhei para o Leandro e pensei, nossa, acho que é o que eu estou pensando. Aí ele olhou assim, nós não falamos que estava no carro, aí nós chegamos, ele falou, amor, é isso mesmo. Aí quando eu vi, queridos, aquela água, aquele barulho, né, que a palavra diz que é a voz do Senhor, a Adri também foi lá, é lindo, né, Adri, do Iguaçu. Aí você entende que quando você está nesse lugar, não tem vozes, não tem outra voz, você vai ouvir a voz de Deus. Não existe vozes, não existe nada. Tem uma música do pessoal lá do PER 49 que fala sobre a voz de Deus. Eu vou mandar no grupo para vocês ouvirem. É a coisa mais linda, assim. Você está escutando aquela água ali, não tem outra voz. Então, neste lugar de intimidade, se eu estou conectada ao Senhor, se a voz dele não vai ficar vindo. Mas você vai perdoar? De novo ela vai fazer. Você vai perdoar? Lá, seu patrão vai brigar de novo com você. Você vai perdoar? Seu filho vai ser mal criado de novo. Você vai perdoar? Sua mãe vai te ofender. Seu vizinho vai bater a porta na sua cara. E tantas outras coisas, queridos. Estou falando assim, por cima, mas cada um sabe onde que precisa perdoar. Amém? São pessoas, são situações, são atitudes, coisas do nosso dia a dia, coisas que nós nos perdoamos. Eu creio que nós precisamos entrar nesse lugar de intimidade. A partir desse momento que eu me encho dele, nesse lugar, se eu estou cheia do Abba, que nós cantamos aqui, desse paizinho que nos ama, né, que como criança a gente sente esse amor de pai, nos envolve, nos enche, nos preenche, eu vou ter facilidade com todas as questões. Mas se encha dele. Busque essa intimidade. E aí, como essa fase difícil que eu passei da minha vida, que eu via só defeitos, quando eu voltei a me encontrar com ele, quando eu me reconectei, né? Quando eu falei, o Senhor é a minha prioridade, é nesse lugar que eu quero estar, eu não vou sair desse lugar.
Indiferente de circunstâncias, indiferente de coisas que aconteçam, é neste lugar de intimidade que eu quero estar. Tudo voltou ao normal. As pessoas continuaram as mesmas? Poderiam estar me ofendendo mesmo? Poderiam só estar querendo confusão? Sim. Mas eu estava ligando? Não. Por quê? Porque a minha identidade está em Cristo. Se eu estou nesse lugar, não tem nada que possa nos roubar desse lugar. Amém?